Imagina que eu lhe oferecesse um presente. Esse presente fosse um livro. O livro da sua vida. E você ia pegar no livro, agradecer, todo contente, começava a folhear o seu livro e ia ver que ali estava realmente toda a história da sua vida, tudo que você fez, tudo em pormenor, tudo em detalhe. Tudo que você construiu, tudo que você deixou de construir, todos os sonhos que você concretizou e os que deixou de concretizar. E de repente, lá no meio da página, no meio do livro, você vira uma página e começa a perceber que dali em diante as páginas estão em branco. E aí você ligaria para mim e diria assim: Maurício, eu acho que o livro que você mandou fazer da minha vida está com defeito, porque o livro, a partir da metade, está com folhas em branco. E eu diria a você: não, o livro está perfeito. Porque se o livro é da sua vida, você só tem o passado registrado. E quando muito, o momento presente. O que vai acontecer daqui para diante, você vai ter a oportunidade de escrever. Portanto, a decisão é sua. Como você quer que esse livro termine? Que legado você pretende deixar transcrito nas páginas em branco para que você possa, amanhã ou depois, partir, como é o destino de todos nós, deixando alguma coisa de construído ou construtivo nas páginas daquele livro. Isso tem a ver com o nosso destino. Mas tem pessoas que pensam: eu não vou escrever porque o livro já vem escrito. Já vem escrito porque nós já viemos com um destino. O nosso destino está traçado. Eu diria que não é uma questão de destino. Eu acredito sim que nós viemos para cá com uma missão, e essa missão é para ser cumprida. Agora, o percurso que você vai utilizar para você chegar a essa missão com sucesso ou não, vai depender das suas escolhas. É o que nós chamamos do livre-arbítrio. Por isso, esse livro só tem a metade escrita e a outra metade, você que vai escrever. E aí o que acontece? Tem pessoas que resolvem entregar a história a quem quer que seja, dependendo da sua religião. Vocês já sabem que eu não gosto de tratar de religião nos nossos vídeos, porque isso é de se respeitar. São coisas individuais e cada um tem as suas crenças. E dentro das suas crenças, tem pessoas que preferem entregar ao divino, a Deus ou a quem quer que seja, para que resolva a vida. E eu diria que o milagre já foi feito, que é o milagre da vida. A grande intervenção divina já foi feita no momento em que você não teve mão para isso, que é a sua criação, que é a sua vinda ao planeta Terra para desenvolver essa missão. E num determinado momento da sua vida, em que você também não vai ter mãos, será no momento da partida, talvez também tenha, nesse momento, a intervenção da mão divina. Daí a você entregar o percurso da sua vida à sua divina santidade, ou o que quer que seja, para que ele resolva. As coisas não funcionam bem assim, porque a intervenção divina, como eu falei, já foi feita na centelha da vida, no início e no final. A partir daí são as suas decisões, são as suas escolhas, são as oportunidades que você agarra e desenvolve. E isso também vem de encontro a tudo aquilo que nós temos falado, que é a questão de como você visualiza o seu processo de vida para que você atinja o objetivo que você pretende. Eu diria que esse livro está em branco porque existem múltiplas possibilidades. Todas as possibilidades existem para você escrever nesse livro. Você pode escrever que vai se casar, ter filhos e ter uma grande empresa e ter, não sei, ser rico ou pobre, ou pode escrever que vai ser solteiro a vida toda, ou que vai ter sucesso nos seus empreendimentos, ou vai viver uma vida de escassez. Você vai escrever aquilo que você quiser. Para isso, nós temos que enxergar a possibilidade de existir as diversas possibilidades, as possibilidades infinitas na sua frente.
E você é que vai definir que tipo de final feliz ou infeliz você quer. Para que isso aconteça, você tem que visualizar aquilo que você pretende. Você tem que se ver nessa posição. Se me perguntar, o que você acha, Maurício? Você acha que aquela pessoa que hoje sofre e que vive uma situação de escassez, você acha mesmo que aquilo é o que ela quer para a vida dela? Pode até nem ser o que ela quer, mas é como ela acredita que a vida dela seja. Porque, de fato, tudo na nossa vida começa dentro da nossa mente. E se na nossa mente está criada uma mentalidade de escassez, está criada uma mentalidade de não merecimento, tudo que você vai trazer para você será escassez e não merecimento. E até diria mais, em momentos em que você atinja um patamar mais elevado na sua vida e que você concretize planos que seriam suficientes para você dentro da sua meta, do seu objetivo, se você ir muito além daquilo que as suas crenças permitem, você acaba se auto-sabotando. E aí você não percebe por quê. Poxa, eu tento, que já é um problema, né? A palavra tentar, a gente já sabe, quando você tenta, você abre sempre um espaço na mente para permitir o falhanço. Eu tento. Quando eu tô quase lá para dar o salto, para conseguir, não sei o que acontece, volta tudo atrás e eu volto de novo à situação que eu estava anteriormente. Por quê? Porque você vive na crença da escassez, vive na crença do não merecimento, e toda vez que você atinge esse suposto cargo ou grau que é acima do que a sua crença permita, você vai efetivamente passar a destruir o que você concretizou, para que você possa então voltar ao seu estado inicial. Por isso que é muito importante percebermos quais são as nossas crenças. O que é que nos limita? O que é que nos impulsiona? Quais são as informações que eu trago de criança? Quais são as verdades que eu ouvi, fundamentalmente na fase inicial da minha vida, enquanto eu era criança? Numa fase em que talvez você nem se lembre muito, mas que as informações estão lá. Como já disse, do 0 aos 7 anos é quando você adquire mais essas informações. E muitas vezes você tem uma informação de que te leva a modelos de referência em que você se enquadra e que acredita que esse é o seu limite e que a partir daí será algo que não é para você. Então, dentro da programação neurolinguística, trabalha-se muito a questão das crenças. Entender o que são elas, entender quais são as origens das nossas crenças, vão, de certa forma, definir como é que vai estar escrito o restante das páginas dos nossos livros. E mudar essas crenças, quando elas tornam-se impossibilitadoras, ou quando elas se tornam crenças que te bloqueiam, mudar isso significa dizer abrir um novo horizonte para essa múltipla possibilidade de futuro que você tem na sua vida. Você pode se agarrar ao sofrimento, porque você não tem a chamada sorte, porque não tem a prosperidade desejada, porque não tem chance de crescimento, e porque você sofre sempre na questão do não ter. A questão da sorte é muito importante. Tem pessoas que dizem, eu não tenho sorte nenhuma. E, aliás, às vezes até pioram a situação e dizem, eu tenho muito azar. Não é? A questão da sorte, de fato, não é propriamente algo que nos cai do céu. Uma pessoa não tem simplesmente sorte se ela não tiver atitude. Eu diria mais,
Eu costumo fazer isso até num desenho de papel. Eu ponho um traço, imaginem vocês aqui na câmera, não é? Um traço, e eu chamaria esse traço de oportunidade. Esse traço estaria assim, tá? Nessa posição assim. E depois faria um outro traço no sentido contrário, de forma a se cruzar, e esse outro traço eu chamaria de atitude. Oportunidade, atitude. Quando a oportunidade e a atitude se cruzam, vai formar um ponto de interseção. Esse ponto de interseção é que é a sorte. O que eu quero dizer com isso é que não há sorte se não tiver atitude. Não há sorte se não houver oportunidade, se você não buscar oportunidade. Então, quando você enxerga uma oportunidade e tem uma atitude, inevitavelmente, você vai ter sorte. A escala de sorte, né, o grau de sucesso, ou até onde essa sorte pode chegar e transformar a sua vida, vai de encontro àquilo que você acha que é permitido para você, aquilo que você acha que é o seu limite, aquilo que você acha que merece. É muito importante nós percebermos que, de acordo com as nossas crenças, nós vamos gerar então os nossos comportamentos e os nossos pensamentos. E esses pensamentos, que são coisas que brotam da nossa mente, portanto está sob nosso controle, se ele for um pensamento de prosperidade, você vai trazer prosperidade. Se for um pensamento de escassez, você vai trazer escassez. Eu vou dar um exemplo no que diz respeito à relação. Você já reparou que às vezes você está sem ninguém, né? Falando para os solteiros e solteiras, e até para os casados que um dia já passaram por isso, de certeza absoluta. Você um dia não tem companheiro ou companheira, já não namora há algum tempo, e você vai, pô, não consigo namorar, não consigo ninguém para estar comigo, e está sempre naquela situação em que você fica aprisionado por não ter, e repete a informação para o seu cérebro: eu não tenho namorado, eu não consigo ninguém que goste de mim, e aquilo fica vibrando numa frequência negativa, numa frequência de escassez. E observa a situação contrária. Aí você arranja um namorado, arranja uma namorada, observa que a partir daí você vai numa discoteca, vai numa festa, um monte de pessoas olham para você, mesmo com segundas intenções, com intenções de se aproximar de você. Mas aí você já tem a sua companheira, já tem o seu companheiro. Como é que pode, da noite para o dia, você passar de uma situação em que não tinha ninguém que olhasse para você, ou que ninguém se interessasse por você, e de repente você tem um monte de pessoas que se interessam por você? Você é a mesma pessoa. A questão está a frequência em que você vibra. Quando você está sozinho e vibra na frequência da escassez, você afasta pessoas que se aproximam de você com essa intenção. Aliás, ainda faz pior, atrai para você pessoas na mesma situação. Existe uma estrada, uma autoestrada, não é? Como se fosse uma autoestrada com muitas pistas. Cada pista tem uma frequência, vamos chamar assim, em que cada carro anda numa velocidade. Na nossa mente, quando nós vibramos numa determinada frequência, você passa a andar naquela pista. E naquela pista você vai encontrar e cruzar pessoas que vibram na mesma frequência. É como se tivesse grandes autopistas, né, autoestradas, e que naquela pista só pode andar a 30, na outra só pode andar a 50, na outra só pode andar a 100, entende? É como se você tivesse um caminho virtual em que você caminhasse dentro de uma mesma esfera com pistas diferentes de acordo com a sua vibração, de acordo com a intensidade da sua frequência.
E então tem pessoas que andam na frequência da escassez, na frequência do não merecimento, outras na frequência da gratidão, do amor, do merecimento, da prosperidade. Você tem tendência a encontrar na sua pista pessoas que vibram na mesma frequência. Daí é super normal você, de repente, ver numa situação que te desagrada e você vai conversar com pessoas que cruzam a sua vida e, coincidentemente, a pessoa tem o mesmo problema que você. E não é ela só, são várias. Aí você encontra várias pessoas com situações muito similares. Por quê? Porque você precisa validar aquela informação. E quando você valida aquela informação, você não sai daquela frequência. Você vai dizer assim, não disse? Isso afinal não é só comigo, também é com ela. Então o que acontece? Você precisa entender que na sua vida existem várias estradas, e nessas várias estradas, que elas estão paralelas, diria até em dimensões diferentes, no mesmo plano, na Terra, nós estamos a caminhar em estradas distintas que, de acordo com a frequência que você anda, você vai encontrar e cruzar com pessoas que vibram na mesma frequência. Entende? E por isso acontecem essas coisas. Por isso que acontece quando você, por exemplo, tá bem, quando você tem a sua namorada ou seu namorado e você vibra na abundância, vibra na beleza, na felicidade, na gratidão, os seus olhos brilham mais, você se sente mais bonito, tem um sorriso estampado no rosto e as pessoas olham para você, porque aquela energia é uma energia positiva, é uma energia que atrai. As pessoas gostam da energia positiva e elas vão olhar para você com mais frequência, elas vão observar o seu comportamento, elas vão sorrir para você, vão te tocar mais. Entende? Isso é uma situação que acontece. A questão da prosperidade, por exemplo, para você ter prosperidade, não significa necessariamente que você tenha muito dinheiro. Você pode ter muito dinheiro. Aliás, é bom ter muito dinheiro, porque o dinheiro você compra todos os bens materiais que estiverem ao seu alcance dentro da quantidade que você tem. Aliás, mal de quem pense que o dinheiro não é bom, que não é boa companhia, é sujo, ou seja lá o que for. São crenças limitantes que você deve urgentemente varrer para o lado, porque não faz parte daquilo que é a prosperidade. Isso especificamente em relação a dinheiro. Tem pessoas que jogam na loteria porque vê lá prêmio acumulado, jackpot de 1 milhão de euros ou 1 milhão de reais. E as pessoas falam assim, eu vou jogar, mas para mim, se fosse 200 mil já estava bom. Vê bem, o sonho dos 200 mil é o mesmo que o sonho do milhão. Você sonhar dá o mesmo trabalho, né? Se é que é trabalho, mas você tem o mesmo processo de sonho para sonhar com coisas grandes ou sonhar com coisas pequenas. E o que limita, o que faz você pensar que se você pode ganhar 1 milhão, você acaba por pensar que talvez seja bom, tá suficiente ganhar 200 mil? Compreende aonde é que está a sua limitação com a questão do dinheiro? Até porque o dinheiro é algo importante para que você possa, além de ter prosperidade, fazer prosperar os outros. Não é? Nós já falamos uma vez em relação à questão de fazer caridade. Fazer caridade é uma coisa que é ótima. Faz você vibrar numa frequência positiva, numa frequência alta. Porque além de quando você faz caridade, você está dando aquilo que supostamente na sua mente cria um caminho neurológico de abundância, porque você só dá aquilo que você tem. Certo? Se você está dando, se você está fazendo caridade, é porque você tem. Então só aí já cria uma mentalidade de abundância. Para além de criar uma mentalidade de amor e fazer você vibrar numa frequência positiva de amor. Por quê? O amor tem uma frequência alta. Não é? Se você está cedendo algo que é seu, é claro que você está partilhando, você está fazendo bem a outras pessoas,
Você está numa alta frequência. E quando você vibra em alta frequência, você recebe alta frequência. Se você dá muito, você recebe muito. Não é? Por exemplo, as pessoas que às vezes pegam dentro do armário e vai dar roupas que não são roupas estragadas, mas roupas que já não usam mais, e fazem uma limpa no armário. Diferente daquelas pessoas que têm o armário lotado de roupa, mas que não usa, mas também não se desfaz dela, porque tem apego àquele material que poderia ser útil a outra pessoa, mas está guardado, está preso, está aprisionado. Se está aprisionado, não vai ajudar, não vai partilhar. Então é outra frequência, já é uma frequência de egoísmo, uma frequência de não partilha, compreende? Então quando você doa, você cria essa mentalidade de amor e de prosperidade, não é? de abundância. Isso tudo é muito importante, mas você só pode fazer isso se você tiver. Não é? Então, por menos que seja, por menor que seja, o ideal é que você dê, mas que dê com o coração e que dê com vontade. Se você, às vezes, olha para uma pessoa na rua e tem vontade de ajudar, ajuda. Não é? Ajuda com aquilo que você pode ajudar, sem estar preocupado com o que ela vai fazer com aquilo, né? Com a roupa que você deu ou com o dinheiro que você deu, porque, de fato, você fez a sua parte. O que a pessoa vai fazer com aquilo, aí é uma decisão dela, e você não tem responsabilidade com isso. A sua responsabilidade é criar prosperidade, é criar um caminho de alta frequência para que você tenha bons resultados e que você tenha cada vez mais, para que você possa prosperar e no seu livro escrever um dia seguinte de mais amor, de mais prosperidade, de mais competência, de mais afeto, de mais cumplicidade. E lembra quando eu falei da pista, da autoestrada, com várias pistas, cada uma com uma frequência, e que você, a tendência, quando anda nessas frequências, você vai ter tendência a encontrar pessoas que andam na mesma pista, com a mesma frequência, para validar aquilo que você de fato pensa a respeito daquilo. Essas frequências, elas variam de acordo com a sua forma de pensar. Essas frequências, elas são medidas em hertz, e elas podem ser medidas com aparelho, de fato. Então, existem algumas frequências que eu até apontei aqui, escrevi aqui para poder dizer a vocês, para vocês terem uma ideia de como é que é a alta frequência que aproxima você ao universo, ao divino, à prosperidade, digamos assim, e quem afasta você das grandes possibilidades. Então, quando uma pessoa pensa em escrever da melhor forma o livro da vida dela, são páginas em branco em que você vai escrever, você tem que ter uma preocupação básica de fazer com que a sua estrada permaneça o mais tempo possível num caminho de frequência elevada, para que você possa se elevar, para que você possa chegar ao seu destino final, a sua missão de vida, da melhor forma possível, sem ter que necessariamente passar por um processo qualquer que te desvie da sua missão final, porque você não está disposto a evoluir. E evoluir significa você estar mais próximo da sua essência, do que é o amor, da energia, da própria energia essencial do universo. Então, para você ter uma ideia, existem frequências muito baixas, como a frequência da culpa, né? São sensações que você tem de culpa, sensações de vergonha. Por exemplo, você tem frequências em hertz na ordem dos 30 hertz, 20 hertz. Imagina. Depois eu tenho aqui mais escrito algumas, para você ter uma ideia dessas baixas frequências. As baixas frequências são chamadas também frequências de contração. Depois tem uma frequência intermediária, que é a frequência neutra,
E por último tem um grupo de sensações e emoções que levam a frequência de elevação, de expansão. Então, para você entender essa situação das frequências, essa primeira frequência da contração, como eu te disse, a culpa tem cerca de 30 Hz, a vergonha tem cerca de 20 Hz, e depois eu anotei aqui mais alguns que é a apatia, o medo. Na zona central da tabela, na parte neutra, nós temos outras emoções, sensações que vibram em frequências medianas e que deixam você ali mais ou menos na zona de conforto, que é aceitação, disposição, neutralidade, coragem, e eu estou falando em frequências na ordem dos 150 a 400 Hz. E a frequência mais alta dentro da neutralidade é a frequência da aceitação. É quando você vibra numa frequência de 400 Hz. É quando você começa a aceitar as coisas como elas são, aceitação de você próprio, entende? A partir daí já começa a haver frequências de expansão, são as maiores frequências em que te levam em conexão direta com o universo e que faz a lei da atração funcionar com mais velocidade, com mais intensidade, é que faz com que você tenha a maior capacidade de materializar os seus desejos. São as frequências do amor, da paz, da harmonia, da alegria, e ainda tem da iluminação e da consciência final. Nesse caso, nós estamos a falar de frequência na ordem dos 500 Hz aos 700 a mais, até 1000 Hz, que é a última frequência, que é a frequência da consciência final, que é a consciência divina, digamos assim. Portanto, o ideal é você perceber em que faixa dessa autoestrada, né, dessa autopista você está caminhando, quem são as pessoas com quem você está se relacionando, se você está validando o tempo inteiro uma crença negativa, se o seu comportamento gera situações de pensamentos, né, fundamentalmente, que vibram em frequências de inveja, de discórdia, de culpa, de medo, enfim, ou se você... Tendo essa noção, você consegue perceber em que caminho você está. E a pergunta é, aonde você está, até onde você quer ir. E essa é uma decisão que é só sua. Enquanto você não tem essa consciência, enquanto você não percebe como é que funciona isso tudo, você tem a desculpa, vamos dizer assim, de viver como vive. A partir do momento em que você tem essa consciência, você passa a ter responsabilidade nos seus resultados. Então está na hora de você olhar para você próprio, não é? E você perceber que todo um planeta Terra, se você reparar, todo um planeta Terra, nesse momento, e com uma velocidade muito grande, está adquirindo um processo evolutivo de consciência muito rápido. Porque, de fato, algo está acontecendo, uma mudança está havendo com muito mais velocidade, uma expansão de toda a essência do planeta Terra. E isso é importante, que você faça a sua parte, que você tenha essa consciência. O importante é você prestar atenção no seu comportamento, prestar atenção naquilo que você sente, porque isso vai levar a que você vibre em determinadas frequências e vai definir o caminho que você quer seguir. Muitas vezes nós nos frustramos com alguma situação, não é? Nos frustramos com o comportamento de outras pessoas, nos frustramos com metas não atingidas, e isso gera dentro de você uma sensação, um estado interno de fracasso, de decepção. Tudo bem, tá tudo certo, nós somos seres humanos, todos nós temos essas sensações, todos nós temos essas emoções. A questão é perceber quanto tempo você quer estar naquela situação, quanto tempo você quer vibrar naquela frequência. Porque o tempo que você permanece naquela frequência é que vai fazer com que a sua escrita no seu livro da vida do dia seguinte aconteça como você vibrou no dia anterior, ou do tempo anterior, ou no tempo anterior. O que importa é você saber quanto tempo você quer vibrar naquela frequência, quanto tempo você quer estar na desilusão, porque você
adquire a consciência de mudança de estado de alma, de mudança de estado de espírito, da possibilidade de querer mudar a sua frequência. Se você permanentemente, o tempo inteiro, mandar para o seu cérebro, mandar para o universo a informação de que você é uma pessoa frustrada, que você é uma pessoa decepcionada, que você não atinge os seus objetivos, que você atinge só o fracasso, você não vai sair dessa frequência. E quando você vibra numa frequência de fracasso, você recebe a frequência do fracasso. Então você, a partir de agora, tem consciência de que a troca entre você e a criação, o Criador, o universo, se dá quando você entra em sintonia com aquela frequência daquilo que você de fato deseja, não o que você não deseja. Porque o universo presenteia você com tudo aquilo, ele arranja todas as situações para que o seu desejo se concretize. Tudo que você deseja de fato, se você agir em conformidade, de forma que você possa atrair essas ondas, atrair essa frequência e acabar por materializar o seu sonho, concretizar o seu sonho, a possibilidade de acontecer é muito maior quando você sai das baixas frequências. Por isso é importante você perceber que quando você se mantém nessa energia de baixa frequência, você vai produzir resultados de baixa frequência. E se você quer mudar isso, você tem que mudar o seu estado atual do seu pensamento. Você tem que vibrar em frequências mais elevadas. Alguns autores que falam na triangulação da mutação de frequência, que é através do pensar, ser e fazer, dentro da única coisa que você tem o domínio, que é o seu pensamento. Então, como é que você muda o seu pensamento para gerar um novo estado interno, para você começar a fazer acontecer vibrações de frequências de outro nível? Você utiliza a técnica do ser. Como seria se eu tivesse assim assado? Por exemplo, se você está numa situação de escassez, você não tem muito dinheiro, não é? Você começa a pensar como seria se eu fosse rico, milionário, ou se tivesse todo o dinheiro que eu precisasse, dentro daquilo que é o conceito de riqueza ou de prosperidade para você. Como seria? Então você deixa de vibrar numa frequência presente de escassez, de dependência financeira, e começa a vibrar numa frequência de prosperidade. Porque o seu cérebro ele não tem essa noção do que é a realidade ou aquilo que você pensa, não é? Então, ele cria uma imagem, você cria uma imagem dentro do seu cérebro e essa imagem é a mesma imagem quando é real e quando é virtual. Eu estou olhando agora, estou olhando para a câmera, se eu estou vendo uma câmera, o meu cérebro tem essa imagem. Se eu fechar os olhos, eu vou continuar, se eu quiser, eu continuo vendo uma câmera. Eu posso ver um cisne, posso ver uma bola de futebol, posso ver o que eu quiser ver. E aí essa imagem mental, ela é criada no nosso cérebro e o nosso subconsciente ele não percebe se de fato é uma imagem real. O que ele percebe é o que aquela imagem gera para você em termos de verdade, em termos de estado interno. E aí você passa a vibrar numa frequência de euforia. Compreende? Quando você pensa em algo que não tem e passa a pensar em algo que tem. Então é uma técnica usada, como disse por muitos autores, chama-se triangulação da mutação energética e é utilizado com base no se. Se eu tivesse, se eu fosse, como eu me sentiria? Por isso você já entendeu que se você se mantiver preso numa determinada frequência por atitudes contínuas, né, ou continuadas de baixa frequência, o seu resultado vai ser desfavorável.